Olá, como está você? Tudo bem? Um prazer muito grande receber você no Fé para Hoje, o seu programa especial. Aliás, sua nova atitude, por que não? Estamos aqui com o nosso colega, pastor Ronaldo Oliveira. Como está, pastor? Tudo bem? Sempre aguardando o nosso encontro aqui, que hoje vai ser muito semanal, sempre com novidades, com informações, com mensagem espiritual. E a gente agradece àqueles que têm escrito para nós, mandado sugestões, temas, dando a sua apreciação sobre o programa. Lembrando também que nós sempre oferecemos a revista Princípios, que é um presente, é um brinde do programa Fé para Hoje, para você que está nos assistindo, você que quer receber mais informações espirituais, está aqui a revista Princípios à sua disposição. É só entrar nas nossas redes sociais e ali dar as suas informações, endereço e enviamos gratuitamente para você. Recebemos hoje duas convidadas especiais para tratar do nosso tema, que é o idoso tem direito à vida. Eu só vou fazer uma coisa, não é do nosso tema, é do seu tema. Do meu tema. Porque eu não cheguei nos 60, vou chegar. Falta pouco, mas Falta bem pouquinho, eu vou aproveitar, né? muito bem esses meses que estão faltando. Eu já passei dos 60, não tem problema. Foi uma alegria passar dos 60. Certo, fui à prefeitura, pedi meu cartãozinho e aí eu posso estacionar naquela vaga especial assim de idoso. Isso é um privilégio. Com orgulho, com satisfação. Dá inveja. Dá inveja? Mas eu vou esperar ainda meu momento. Ah, você ainda chega lá? Chego lá. Daqui a alguns meses. Muitos meses. Muitos meses. Não adianta. Sabe que uma das coisas é você admitir a sua idade. Depois eu vou conversar com a psicóloga ali do lado, ela é especialista. Nós temos aqui a psicóloga conosco, Aline Alacrino, que é especializada na área da terceira idade, do idoso. Nós agradecemos a sua vinda aqui conosco para nos ajudar a esclarecer alguns itens, alguns temas sobre esta idade tão importante. Olá, pastor. Um prazer estar aqui. Espero realmente poder contribuir com esse tema que é tão importante. Obrigado. E também a doutora Adriana Zorbi, que é presidente da Comissão do Idoso da OAB São Paulo e também participa da comissão da OAB Nacional nessa área. Muito obrigado por estar conosco, aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite do programa e da produção do Fé para Hoje. Estamos à disposição e esclarecimentos aqui durante o decorrer do programa. Você veja que o pastor Ronaldo, ele tem grandes dúvidas. Primeiro, a aceitação, eu acho que é uma coisa essa parte importante. É psicológica. Depois os direitos é com a advogada. Então vamos tratar primeiro do seu fator. Primeira aceitação. Aceitação. Me diga como é que você fez, qual foi os seus passos para... Bom, primeiro, vamos perguntar para ela. Vamos perguntar para ela. Qual é esse aspecto do indivíduo que vai chegando a uma certa idade e aceita ou não aceita a sua condição como idoso? Na verdade, a atitude do indivíduo, eu creio que ele tem mais a ver com a atitude da sociedade. A gente vive num mundo em que tudo que fica velho é descartado. Né? A gente substitui as coisas com muita facilidade. E isso acabou sendo passado para o ser humano. Então, a sociedade hoje, aquilo que fica velho é como se não servisse mais, é como se fosse algo visto como inútil. E aí olha-se também para o idoso como sendo dessa forma. Né? Um empecilho, um estorvo, alguma coisa exatamente. assim. Já não ajuda como ajudaria antes, já não é tão produtivo. A gente também vive numa sociedade aí de consumismo, né? De produção. Então, infelizmente, a pessoa se sente mal quando ela começa a perceber que a idade está chegando, em que ela vai ser vista agora, né, como um idoso, por conta disso mesmo, né? Isso ela passa a sentir também, agora eu não sirvo para mais nada, eu já não vou ser tão querido como eu era antes. Tem essa fantasia, por isso até muitos acabam entrando em depressão. Pronto. Ficou mais fácil agora? Ficou mais fácil, agora já aceitei. Agora já assumiu e isso é muito bom. Agora, a gente brinca aqui, mas é uma coisa bastante séria, né? Essa daí, eu li uma poesia que falava, uma crônica que dizia, eu estou ficando invisível, acho que estou ficando invisível, acho que, não sei se vocês já leram, mas é uma senhorinha que vivia com a família e, de repente, ela, do quarto das netas que ela cuidava, ela foi passando para outro até ficar no quartinho lá do fundo, com a janela quebrada. Eles marcaram um piquenique e acabaram esquecendo. A senhora, acho que eu estou ficando invisível, peço uma coisa na hora da mesa, me passa o feijão, ninguém passa, acho que eu estou invisível, porque ninguém me ouve. Eu vou pegar o bisneto no colo, não, você pode deixar cair, outra pessoa pega. Então, parece que realmente esse peso da sociedade acaba dando essa impressão para aqueles que estão se aproximando
dessa faixa etária, né? Interessante a gente ver esse aspecto psicológico, mas também, como o programa está focado também para o direito, nós fizemos uma enquete, uma pergunta. Aliás, a Alana, lá da região da Bahia Sul, que tem trazido boas reportagens. Boas reportagens. A Alana, então, fez aí uma matéria. Vamos exibir agora. Você acompanhe conosco sobre o direito do idoso. Acompanhe conosco. Você sabia que de cada 10 idosos, apenas 3 conhecem os seus direitos? Infelizmente, a maioria da população ignora o direito do idoso. Isso gera maus tratos e também desrespeito. Hoje a gente vai conversar com algumas pessoas na rua para saber se elas conhecem os direitos dos idosos. Tudo bem? Você conhece o direito dos idosos? Algumas coisas eu conheço. Eu sei que eles têm direito à passagem gratuita, aposentadoria e atendimento preferencial. Mais ou menos, não sei por completo não, mas sei algumas preferências que eles têm. Alguns eu sei, né? Eu sei que ele tem direito a andar no coletivo. Pelo que eu sei, os idosos têm preferência nas filas de bancos, nas filas de estabelecimentos comerciais, eles têm preferência também em alguns assentos em ônibus, eles pagam meia passagem ou até gratuidade, alguma coisa assim do tipo. Fila de banco, né? Tem estacionamento nas ruas. Você já viu algum idoso ter algum desses direitos desrespeitado? Sim, nós vemos muito em filas, bancos, supermercados, normalmente não são respeitados. Muitos não dá a vaga, os jovens não dão muitas vagas. Uma vez já briguei com uma lá dentro do ônibus, porque o velho em pé e ela sentada. Aí fui falar com ela, ela queria me bater. Eu falei, mas é o direito dele. Se era o direito dele, é obrigação sua você sair, deixa dar ele para sentar. Principalmente na questão de estacionamento, todo mundo acha que é normal fazer, é rapidinho, é 5 minutos que eu vou ficar aqui parado. A gente tem que ter bom senso, né? A pessoa mais velha, hoje em dia a gente vive numa sociedade que infelizmente não respeita a pessoa mais velha e a gente precisa passar a respeitar, não pelo aspecto legal, mas pelo aspecto do bom senso, né? E de tratar as pessoas mais velhas com respeito, como elas devem ser tratadas. Você conhece algum outro direito além do ônibus? Não, esse que eu sei, né? Eu não sei o outro direito, que eu gostaria de saber. O Estatuto do Idoso, ele é de 2003, ele foi instaurado pela Lei 10.741 e ele prevê como idoso a pessoa com 60 anos ou mais. São aqueles já bastante conhecidos pelo público em geral, que é a preferência no atendimento, tanto nos órgãos públicos quanto nos órgãos privados, né? O desconto de pelo menos 50% em atividades culturais. Cada estacionamentos públicos ou privados tem que reservar pelo menos 5% das vagas aos idosos. Todos os programas habitacionais, tanto privados como públicos, têm que reservar também uma fatia de 3% de habitações destinadas exclusivamente aos idosos. Como nós vimos, muitas pessoas conhecem pelo menos algum direito do idoso. Agora a gente vai retornar aos estúdios para aprender um pouco mais sobre esse assunto. É com vocês. Muito obrigado, Alana. Um forte abraço a você, os nossos amigos aí da região da Bahia, especialmente da Bahia Sul. Veja, pastor, como às vezes as pessoas não compreendem ou não têm toda a informação dos direitos do idoso. Direitos, mas tem uma apreciação, né? Sim. Ninguém vai dizer, não gosto do idoso em público, pelo menos, né? Não. Você pode até ter ações particulares, veladas, mas publicamente eu acho que todo mundo aprecia os idosos, gosta de falar neles e até ajudá-los até em, não sei se sempre, né? Mas pelo menos é isso que a gente imagina nesse sentido. Perfeito. Agora, a doutora Adriana vai poder nos ajudar um pouquinho sobre esses aspectos do direito realmente do idoso. O direito do idoso no Brasil nasceu em 2003, especificamente, embora a Constituição Federal de 1988 já estivesse estabelecido esses direitos sociais e previdenciários também. Mas ele ganhou um enfoque especial com a vinda desse documento, que é o Estatuto do Idoso, com esta lei, que prevê os direitos que também já estão previstos na Constituição, a igualdade, a vida, a liberdade, a cidadania, e traz
outros elementos importantes, como o direito à habitação, o direito à saúde, o direito ao transporte, o direito à assistência e previdência social, entre outros que o Estatuto aí traz inovando. Mas, realmente, ele nasce num momento importante em que o Brasil necessitava dar este enfoque em razão da nossa cultura. Não é? Se até 1970, 1980, o Brasil bradava sua eterna juventude, a partir de um determinado ponto já não mais era assim. Nós nos tornamos, da noite para o dia, uma nação idosa, em franco envelhecimento. Hoje, no Brasil, nós somos 26 milhões de pessoas idosas, não é? Que necessitam da assistência social e de um olhar especial por parte do Estado também, porque este número irá crescer com o decorrer, com o passar dos anos vindouros aí. Dentro desse aspecto dos direitos já mencionados, quer dizer, essas conquistas, você lidou por vários anos em casa de longa permanência. Como é que é a reação das pessoas, dos parentes que levavam os idosos, como é que era essa atividade? O idoso que mora na instituição de longa permanência, um pouco diferente daquele que mora na residência, né, ele acaba ficando mais à margem da sociedade. Ele acaba não exercendo tanto a cidadania. Ele sai menos e, com isso, ele exerce menos o seu direito. É importante o trabalho que a gente fez durante esses anos que eu trabalhei com esses idosos, no sentido de conscientizar a família. A família precisa entender que continua sendo uma pessoa com os seus desejos, com as suas vontades, com os seus sentimentos. E até em coisas simples mesmo, né? Vontade de comer algo que, às vezes, a instituição não consegue tratar cada um individualmente, mas a gente precisa ouvir, precisa olhar para ele. Então, muitas vezes, entra o papel da família, de estar presente com esse idoso, e, quando não é a família, é onde entra o papel de nós, né, os profissionais, o nosso papel. Então, o idoso ele tem um benefício, né, ele recebe aposentadoria. A lei diz, o Estatuto do Idoso, de que 70% do benefício dele fica para a instituição, mas ele fica com esses 30%. E a gente conseguiu fazer com que o idoso fizesse uso desse dinheiro saindo da instituição. Então, nós tivemos um idoso que ele queria comprar uma televisão, e nós fomos com ele ao shopping, e com o dinheiro dele, ele escolheu a televisão, ele tomou o lanche que ele queria, ele chupou o sorvete que ele queria. E isso é muito gostoso de ver a felicidade dele. Por que não? Por que ele não tem direito? Eu posso escolher ainda, pode? Né? Exatamente. Ele se sente vivo, ele se sente pertencente, né? Outros idosos me procuravam e diziam, olha, eu estou com vontade de comer tal fruta ou verdura. Eu dizia, ó, na quinta-feira tem a feira, então nós vamos à feira. E aí, né, lá nós vamos escolher. E ele escolhia. Eu quero essa maçã. Não foi alguém que escolheu por ele. Ele está comendo algo que ele escolheu. Isso. Então, isso é muito importante para que ele se sinta vivo, né, pertencente, cidadão. Dentro desses coisas simples que você mencionou, quer dizer, do direito de o indivíduo ser levado ao shopping e fazer escolhas, não? Doutora Adriana, como é que o que a legislação realmente exige da família para o cuidado com esse idoso? Qual é as exigências ou aquilo que a lei prevê? A família é a primeira instituição que a lei prevê que dê assistência aos seus idosos. Então, não é uma instituição não é uma instituição. Tá? Foco é a família, é que tem que... É a família, em primeiro lugar. Abrigar e dar condições de zelar e cuidar. Até como cristãos, nós acreditamos nisso, né? A Igreja de Atos, capítulo 2, perfeitamente. Ela agia atendendo os idosos, porque já naquele tempo, a ideia romana, que já estava... penetrada na cabeça dos cidadãos, mesmo judeus, era de que o idoso tinha que ser colocado de lado. Perfeitamente. Idoso não presta mais para nada. Já naquele tempo havia esse tipo. Sim, até as próprias orientações que nós recebemos no âmbito da igreja, é que a família realmente é aquela que deve assistir os seus idosos, não é? Isso que a gente vê. E a lei acompanhou esse raciocínio, até por questão de justiça e dos princípios que estão arraigados na nossa cultura e na nossa sociedade, que a princípio é cristã. Então, nós temos isso como um foco. Então, a família, a sociedade e o Estado. Sim. Tá? A lei ela é bem clara, ela estabelece os três entes que deverão assistir os seus idosos, e entre eles a família
é o nosso primeiro membro, é o nosso primeiro ente. Se faltar a família... Isso, a sociedade. Né, entre eles está toda a comunidade, né? A comunidade de amigos, a sociedade de amigos de bairro, a igreja, né? As assistências sociais, as pessoas que prestam este serviço de atendimento às pessoas idosas. Instituição de longa permanência, que, aliás, no Brasil, a doutora Aline pode também aqui nos ajudar. Nós temos 6% apenas de instituições de longa permanência governamentais. Sim, as demais... E uma fila muito grande de espera. Nós não temos assistência para todos, não é? As demais são todas... Não existe espaço para... O número dos que a família não assiste também vai crescendo com essa... Porque se não há lugares nessas casas de longa permanência, significa que há famílias que não estão cumprindo com o seu papel, é isso? Não necessariamente. Muitas vezes, como houve uma mudança no formato da família, e por isso é a necessidade multidisciplinar, a mulher sai para trabalhar. Quem cuidava da família antigamente era a mulher, que cuidava dos idosos e das crianças, mas com a saída da mulher de dentro de casa, esse avanço que a mulher alcançou na sociedade, com seu trabalho, a sua contribuição e a sua atuação no seio da nossa sociedade, realmente... Nós tivemos essa dificuldade, né? Porque quem fica em casa cuidando das crianças, quem assiste aos idosos? Então, este papel, ele mudou, mesmo porque a economia mudou. Então, o auxílio da mulher, o ganho que ela traz para dentro de casa é uma colaboração a mais. Certo. Quem cuida dos idosos? Essa é a questão. Perfeito. O tema está muito interessante. Eu acho que você está tirando algumas dúvidas aí. Eu acho que esse esclarecimento é fundamental para a gente lidar com a terceira idade ou com os idosos, que é uma realidade do nosso dia a dia. O programa Fé para hoje, sua nova atitude. Vamos fazer um pequeno intervalo. Voltamos dentro de 2 minutos. Até já. Estamos de volta com o seu programa Fé para hoje, sua nova atitude. Estamos tratando de um tema muito especial, que é o direito do idoso. Você sabe que a importância de lidar com esse tema e o cuidado que temos que ter com os nossos idosos. Lembrando também que estamos sempre oferecendo essa revista Princípios, que tem ajudado milhares de pessoas. É um brinde do Fé para hoje, um brinde da TV Novo Tempo para você. Inteiramente grátis, você só entrar nas nossas redes sociais e vai ali colocar os seus dados, endereço, e nós vamos enviar gratuitamente para você. Pastor Ronaldo, aqui entre os temas... Tem um tema muito interessante que fala sobre como viver até os 100 anos. Lógico que aborda princípios de saúde, um deles é a água, né? Água. Beber muita água, luz solar, são princípios que estão aí, não custam nada, remédios que Deus nos dá para podermos ter uma vida mais longeva. Revista fantástica. Quem não recebeu ainda deve pedir a revista e pedir para os amigos também. Pode pedir para um filho, para um marido. Não há problema nenhum. Vamos andar com alegria. Estamos aqui com 2 doutoras, uma psicóloga, a doutora Aline. Tudo bem, doutora Aline? É bom, você mencionou vários assuntos, especialmente da sua experiência, sua especialidade, que é cuidar de pessoas idosas. Nossa, muito obrigado por estar conosco e já colocou alguns pontos importantes e nesse segundo bloco vamos ampliar um pouquinho mais. E doutora Adriana Zorbi, presidente da Comissão do Idoso da OAB São Paulo. Muito obrigado também por estar aqui participando conosco e esclarecendo alguns dados importantes. Bem, nós estamos falando somente uma menção aqui, no intervalo eu mencionei aqui, minha mãe, você falou família grande, etc., ela teve 5 filhos, e hoje ela está completando aí 90 anos de idade, muito lúcida, muito... Ela é sempre alegre, sempre sorridente. Muito alegre, você conhece ela a longa data, e uma alegria. Toda vez que eu falo com ela, ou por telefone, ela está sempre sorridente, sempre contente, e é isso a gente fica muito contente, feliz, não é? Pela saúde, pela vitalidade e disposição da minha mãe, especialmente. Mãe, Eunice, um forte abraço para você. Tá bom. Agora, família cuidando bem dos seus idosos, não? Isso é uma prática muito interessante, não ocidental, né, mas os asiáticos têm este cuidado, essa prática oriental, né?
Os árabes também tem muito isso. Você frequenta uma comunidade árabe, né? Os árabes têm judeus árabes têm essa... japoneses, tem todo um respeito às pessoas idosas por entender que eles têm mais experiência de vida, né? Mais sabedoria, e que isso pode ser compartilhado. O jovem deve aprender com a pessoa idosa, com o idoso, e o idoso, por sua vez, vai ensinar, né, os caminhos e aprender novas alternativas mais modernas, talvez, e outras visões também com esse jovem. Não sei se entre os japoneses que o filho mais velho acaba cuidando dos pais. Exato. E eu tenho alguns amigos que cuidam dos pais, tem vários irmãos, mas cuidam. Trouxeram o pai ou a mãe, viúvos agora, para serem cuidados, ou o casal para serem cuidados, e eles vão ter ali esse convívio. Eu acho que você falou da sua mãe, esse convívio com a família, porque eu sei que sua família é bem integrada, suas irmãs, isso ajuda a pessoa a ter mais saúde, esse tipo de... Esse cuidado é fundamental. Nós mencionamos aqui, foi mencionado aqui o direito primário é da família, não é? A doutora Aline. Sim, e é importante a gente só conscientizar as pessoas de que a família, numa boa intenção de cuidar do idoso, muitas vezes acaba privando o idoso de algumas coisas. Super protege. Super protege. Então, o meu pai está tão velhinho, então eu não vou mais deixar ele sair de casa porque eu tenho medo dele cair. Minha mãe está tão velhinha, então tudo que ela precisar eu vou dar na mão dela. Até o prato dela, agora eu faço. Né? Então, são coisas simples do dia a dia, que num ato de amor, muitas vezes a pessoa faz, mas que acaba deixando o idoso à margem ali da família, da sua vida mais ativa. Então, é importante, quando o senhor fala, né, de uma mãe de 90 anos, que está aí lúcida, né, vivendo bem, então, que a família proporcione isso, que o idoso tenha o espaço dele na família. Muitas vezes até de participar dos problemas, porque ele ouve algumas coisas, assim, alguns cochichos, mas aquilo não chega até ele para que ele não sofra. Mas ele está sofrendo, né? E, às vezes, até mais, porque ele sabe que tem um problema e ele sabe que ele está sendo excluído disso. Então, a família precisa cuidar, mas que ele continue sendo um indivíduo respeitado, como é nas outras culturas, né? Capaz de ensinar, capaz de aprender. Às vezes a gente acha, idoso não vai aprender mais nada. Mentira, né? Aprende muito, a gente tem muito também que ensinar para o idoso. Isso faz com que ele continue cada vez melhor. Um dos direitos é o direito da educação para o idoso. Ele pode entrar numa faculdade, ele pode fazer qualquer curso. Sim, qualquer curso. Não existe limite de idade para que se ingresse a uma universidade, se frequente quaisquer dos seus cursos. Inclusive, algumas universidades têm programas voltados para a terceira idade. Okay. Por um lado, é positivo esse direito assistido, obviamente, e, por um lado, talvez a gente deva analisar com mais vagar, porque a intergeracionalidade, que é a convivência entre idosos e jovens, ela deve ser mantida. Isso deve ser preservado, cada um, evidentemente, com as suas contribuições, dentro das suas limitações e dentro das suas trocas de experiência, é enriquecedor. Então, esse afastamento entre as gerações, ele talvez não venha a ser tão positivo, porque exatamente o que existe de positivo é a troca. Em resumo, assim, nunca separá-lo, né? Nunca separá-lo. A gente viu na cultura hitleriana, não sei se existe essa expressão, mas que os idosos, aqueles que não produziam eram estocados, eram mortos, asfixiados, queimados, etc. E como já mencionei, desde os tempos bíblicos e antes também, em algumas culturas, o idoso devia ser colocado de lado, não devia funcionar. Então, essa interatividade, a minha preocupação é essa interatividade da família. Porque a família tem criança, tem adulto, tem jovem, tem um monte de gente correndo para lá e para cá, almoço domingo. Eu lembro dos almoços de domingo da minha casa, italiano só vive para comer, né? Por isso que eu sou um pouquinho gordinho assim, mas italiano gosta de comer, a festa é em torno da mesa, e criança para lá e para cá e tal. Mas chega uma fase que, de repente, a gente diz, não, como você disse, né? Agora a mulher tem um outro papel e tal, então vamos colocar o nosso pai, nossa mãe, não tem como atender. Mas essas casas que atendem durante o dia, eu vejo isso com um olhar muito positivo. Vai o idoso de manhã, como uma criança vai para a escola de manhã, e os pais pegam na hora que eles voltam do trabalho. Eu não sei se isso... Porque eles vão ter uma interatividade na manhã, na tarde, à noite,
finais de semana, vão ficar com a família. Quer dizer, não perde esse vínculo, não sei se... É bastante válido esse tipo de trabalho, bastante, né? Primeiro porque alivia para a família. Tem famílias que ficam no estresse muito grande quando tem que cuidar do idoso. Vão trabalhar, deixa sozinho? Exatamente, ou gera um prejuízo financeiro, deixa de trabalhar também para cuidar. O que, né, a gente sabe que a realidade da maioria das pessoas hoje é do marido e a esposa trabalharem, né, o homem e a mulher. Então, esse trabalho do Centro-Dia, ele é muito positivo, porque o idoso ele é atendido, tem atividades recreativas, tem atividades de fisioterapia, muitas vezes, terapia ocupacional, a psicologia, né? Então, ele tem o espaço dele. Ali a gente até brinca, que é como se fosse uma creche. Assim como a gente leva o filho para a escola, para a creche, chega um momento que a gente leva o pai e a mãe também. Mas é muito válido, sim. É muito rica a experiência, porque eles trocam entre eles, né? Tem grupos terapêuticos em que eles colocam ali muitas coisas que eles percebem que é comum, né? Com outros idosos. Mas volta para o seio da família, né? Ele vai dormir na cama dele. Não perde esse laço, né? Não perde. O final de semana pode ser em volta da mesa ali, né? Sim. Com a família. Então, é muito, muito bom, sim. Então, das experiências que eu tive, todas foram muito positivas. Então, nós temos esses centros que são particulares, alguns são particulares e outros são do próprio governo. A própria prefeitura, normalmente, é que tem centros para a terceira idade, centros de convivência. Então, é importante que você... que está nos assistindo, procure na sua cidade esses meios proporcionados pela própria prefeitura ou alguma entidade social que tem atividade recreativa durante o dia. E aí, então você tem aí o ambiente, você vai ter outros idosos, vai fazer caminhadas, vai fazer exercício, enfim, vai ter algumas atividades. Isso é fundamental, é muito importante para a sociabilidade, não é? Dia a dia. Doutora Diana. Aqui em São Paulo, nós temos... principalmente no município de São Paulo, existe o Centro de Referência do Idoso, que dá atendimento para a pessoa idosa. Inclusive, eles têm, como a doutora Aline falou, diversas atividades, inclusive artes manuais, eles têm atividades como plantio, como cozinha e etc. E eles vão ali se aprimorando, tem até atendimento odontológico em algumas delas que nós chegamos a visitar e conseguimos compartilhar. Alguns até médico também, atendimento médico. Exatamente. Então, tem alguns muito bons. É o Centro de Referência do Idoso, os chamados CRIs. Mas, evidente, algo já foi feito, mas ele não é suficiente para atender a demanda da população idosa toda da nossa cidade de São Paulo ou mesmo do nosso estado, né? Como já houve um movimento agora, desculpe, doutor, houve um movimento agora, está havendo um movimento agora na Igreja Adventista de criar núcleos para idosos, lógico que eles não são diários, são mais semanais, quinzenais, mas que criam uma expectativa, né? O idoso fica esperando aquele encontro quinzenal, convidam seus amigos, fazem excursões, fazem essas saídas, vão fazer exercícios de pilates e fisioterapia. Eu creio muito na fisioterapia para mim e para os idosos também. Eu acho que eles ficam parados, de repente, começam a andar, se movimentar, a vida toma outro rumo, outro sentido. Outra dinâmica. Outra dinâmica. É importante para o dia a dia, para o seu físico, não é? A energia, gastar essa energia de caminhada leve, se for... tudo com acompanhamento. Acompanhamento, isso é importante. São direcionados, né? São exercícios direcionados para a sociedade cumprindo o seu papel. Assim, eu vejo às vezes no ônibus, metrô, algum lugar, está lá, entrou um idoso. Dá sono. Dá sono, né? As pessoas... A pessoa está sentada no lugar do idoso. Tem o lugar do idoso, às vezes tem um rapaz lá com o seu fone, pai, coisa, etc. E o idoso ali parado na frente. Quer dizer, às vezes há idosos fortes, assim, etc., mas é um respeito tremendo. Uma pessoa que caminhou mais de 60 anos, fazendo uma porção de coisas que eu não tenho nem ideia. Nós não conhecemos andou por onde eu nem sei, passou dificuldades, sei lá, trabalhou 30 horas por dia para poder sustentar uma família de 8, 9 filhos, etc. Está ali na sua frente, vai pegar uma fila para conseguir uma consulta, vai esperar não sei o que lá, está ali na frente e você diz, essa pessoa é um velho, né, que a gente costuma... fica aí, tá bem, não está precisando. Então, essa conscientização do pouco de atenção que eles precisam e de respeito, isso é fundamental. Você sorrir para uma pessoa dessa, estender a mão,
essa parte acho que falta muito para o nosso povo. É a conscientização. Eu acho que a gente tem que falar, por isso puxamos esse tema para o programa Fé para Hoje, para ajudar a conscientizar as pessoas que estão nos ouvindo, que lidar com o idoso requer carinho, requer cuidado, requer atenção. E isso é exatamente importante. Você iria mencionar alguma coisa? Isso que a doutora disse sobre reconhecer as suas limitações é muito importante, porque a gente tende a sempre dizer que a culpa é do idoso. Repete demais porque está velho. Fica falando demais. Está ficando chato. Eu preciso reconhecer a minha intolerância, a minha dificuldade de lidar com isso, né? E procurar realmente ajuda. Porque muitas vezes o idoso só tem uma pessoa, às vezes é um filho, às vezes é um neto. Se aquela pessoa se torna intolerante, agressiva, a vida vira um tormento para aquele idoso, porque ele não tem mais nada, ele não tem muitas vezes condição de sair de casa para pedir ajuda, ele não tem um amigo para desabafar, coisas que, né, recursos que nós temos, ele não tem. Então é importante o familiar reconhecer quando está, né, tá ficando difícil e dizer, olha, eu preciso de ajuda, eu preciso, e buscar, né, tem onde encontrar, como a gente falou, o Centro Dia mesmo, o Centro de Referências, eles também oferecem apoio para familiares. Então, necessariamente, o idoso não tem que estar lá participando, mas um familiar pode procurar ajuda. Né? Como ele lidar, como lidar, cuidar como do idoso. Não é uma atividade fácil, porque, na verdade, lidar com um idoso em processo demenciado ou em questão de Alzheimer, doença de Alzheimer, realmente isso é bastante delicado. Então, eu acho que deve realmente procurar ajuda também. Ao procurar ajuda, então, se você que está nos ouvindo tem alguma dificuldade, procure ajuda para você melhor se informar como lidar com essa situação. Agora, um idoso, doutora Adriana, que está passando por privações, por dificuldades, a lei o protege, você já mencionou isso, como protege? O que ele deve fazer para ser amparado, para ser socorrido? Bem, nós temos diversos níveis de dificuldade. Nós temos a questão da violência contra a pessoa idosa, né? E ela abarca diversos subitens, que seria desde violência emocional, econômica, violências psicológicas, físicas. Muitas vezes a parte da agressão também é bastante presente na vida de determinadas famílias. Então, esse é um tipo de dificuldade. Encontrando essas dificuldades, realmente o idoso deve procurar o Conselho Municipal do Idoso da sua cidade. Caso não haja Conselho Municipal do Idoso, pode procurar o Conselho Estadual, mas também existe sempre o Ministério Público, que tem a função de defender o idoso na sociedade. No fórum mais próximo, sempre existe um promotor de justiça. Eu acho difícil, assim, o idoso, às vezes, se levantar para isso. Então, eu acho que nós, como vizinhos de idosos... geralmente são os vizinhos. Tínhamos que ficar olhando, porque dificilmente ele vai, assim, ele vai negar ou vai dedurar. Uma palavra mais chula, né? Não estou encontrando outra, mas um parente, um filho que o trata assim, para a polícia, porque de repente, ou para o conselho, etc., porque de repente ele vai ficar sem teto, aí o filho vai tratar como? Não, geralmente o agressor é o próprio familiar. Né? O filho, eu digo assim, um familiar qualquer, familiar. Né, nesse sentido. E quando muitas vezes os vizinhos denunciam ou que se dirigem a alguma autoridade competente para que o faça, geralmente o idoso, quando é chamado, ele diz, não, foi um mal-entendido. Isso foi um equívoco. Porque ele está visando proteger a família, proteger o filho, proteger o genro, a nora, enfim, o familiar. Porque ele sabe que aquela culpa, o peso daquela pena vai recair sobre um familiar e isso vai fazer com que ele sofra ainda mais. E também existe a questão da dificuldade com os trabalhos a serem realizados, falta muitas vezes de oportunidade no mercado de trabalho, é uma outra dificuldade. Enfim, existem uma série de dificuldades que nós aqui poderíamos discutir por longas horas. Outro programa para poder discutir. Só para discutir. Porque isso já está chegando ao final. Temos alguns minutinhos mais. Só assim, bem 2 segundos, mentira, já foi, né? Mas assim, quando essa lei que o idoso podia andar nos ônibus interestaduais e mesmo entrar pela porta da frente, nos ônibus municipais e tal, a gente percebia que muitos motoristas não paravam. Não, idoso. Hoje já existe uma conscientização, mudou bastante isso, né? O idoso pode, minha sogra já veio para São Paulo, de Santa Catarina, mas lá conseguiu a passagem gratuitamente, entrou, depois reservou a outra, volta. Isso dá uma dignidade para o camarada, né?
Uma outra questão, pastor, que o senhor falou referente à questão da dificuldade, também existe a dificuldade financeira para o idoso que não tem amparo. Né? Então, ele pode se socorrer do INSS, existe um benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, que ele pode comprovar que ele é um idoso que não tem recursos suficientes para manter a sua subsistência e, mediante a apresentação de alguns documentos que o INSS irá solicitar, ele preenche um formulário e dá entrada nesse seu pedido, e aí ele pode obter um benefício de um salário mínimo mensal, que é a assistência social dele. Perfeito. Ótimo. Veja alguns pontos importantes, a gente vê a questão legal, a questão social do atendimento. O mais importante que eu acho que a gente poderia ressaltar aqui é que os familiares têm que lidar com carinho, com amor para com os nossos idosos. Sim, até porque eles cuidaram de nós, né? Então, com o mesmo carinho que nós fomos cuidados, é justo que agora nós cuidemos deles. Perfeito. E um dia todos vão passar por isso, né? Não há ninguém que, a menos que morra antes, mas todos vamos passar por essa situação de esquecermos coisas, de andarmos mais devagar, de não termos mais produção. Exatamente. Uma vez eu passei por uma situação muito desagradável acompanhando uma idosa e ela foi desrespeitada por um motorista. E eu disse isso para ele. Eu falei, olha, das duas, uma, ou você vai morrer antes, ou você vai chegar a esse ponto. Então é importante pensar naquilo que a gente faz, porque é o destino de todos nós, né? Perfeito. Muito obrigado, doutora Aline, pelas suas considerações, seus conselhos, a sua experiência. Muito obrigado por estar conosco aqui no programa Fé para Hoje. Eu que agradeço, foi muito agradável. Doutora Adriana, também muito obrigado pela sua orientação jurídica nessa área tão importante da terceira idade ou da melhor idade, não é? A você queria mencionar alguma coisa? Gostaria de agradecer o convite, dizer que nós estamos sempre à disposição para informar a sociedade, os nossos irmãos e as pessoas que necessitam. Ok, muito obrigado. A você que está conosco, sabe, nosso terceiro e último bloco do programa sempre tem a mensagem espiritual com o pastor Ronaldo de Oliveira. Então, certamente você tem apreciado essas orientações que foram passadas aqui e vai poder compartilhar com outras pessoas também. Veja que nós temos o nosso horário principal e também horários alternativos para melhor lhe atender, tá bem? Nosso terceiro bloco, pastor Ronaldo de Oliveira com a mensagem espiritual. Voltamos em 2 minutinhos. Forte abraço. Muito bem, voltamos com o programa Fé para Hoje, sua nova atitude. Falando neste dia sobre o idoso, o cuidado do idoso, os direitos do idoso. Foi um programa bem movimentado, tivemos aí 2 entrevistadas de gabarito e o pastor Edson Rosa deu um show na entrevista, porque é uma área que ele entende bastante, não é? A gente brinca bastante com isso, mas na realidade todos nós respeitamos esse momento da vida e todos nós devemos nos preparar para o mesmo, né? Há hoje instituições que trabalham para preparar as pessoas não só para essa fase da vida, mas também para a aposentadoria. É muito importante se preparar para a aposentadoria. Nós vamos ter um texto bíblico aqui para a gente discutir, mas antes eu gostaria que você visse este comercial que foi preparado pelo NASP, foi apresentado muitas vezes pela Novo Tempo, mas que vale a pena a gente ver de novo. Ô mãe, o que eu faço com o casaco xadrez? Se tiver muito velho, joga fora! E essa bolsa sem alça? O que eu faço? Se tiver muito velha, joga fora! E esse tênis tá com cheiro horrível! Se tiver velho, joga fora! Tudo que tiver velho nessa casa é pra jogar fora! E o vovô? Acorda, vô. Você tá sonhando. Incrível, não? Esse conceito de que o que é velho deve ser jogado fora, não presta mais, atrapalha, estorva, como dizia minha avó, não é? É incrível. Nós devemos respeitar bastante e usar a sabedoria, a vida que existe no coração
que existe dentro destas pessoas. Minha mãe tem 79 anos, dona Gertrudes, manda um abraço para ela também. É uma idosa ativa, animada, gosta de cozinhar, dar cursos. Eu acho que isso faz parte da vida e deixa a vida mais gostosa para as pessoas que estão desfrutando desta idade. Bom, como eu disse, a Bíblia tem muitas coisas interessantes, legais para discutirmos sobre este assunto, mas há duas historinhas que são ligadas uma à outra, que estão em Lucas, no capítulo 2, que são incríveis. Falam de dois idosos que estavam aguardando alguma coisa especial no templo. Foi um momento em que Jesus estava sendo levado pelos seus pais até o templo para ser apresentado. Foram os primeiros dias de Jesus, logo após o seu nascimento. Conforme a lei, os pais deveriam apresentá-lo. A sua mãe, Maria, deveria ser purificada também por causa da gravidez e do nascimento da criança. Então, ali está o jovem par, né, ou a Maria, a jovem Maria, seu esposo José e o menino Jesus sendo carregado. E, de repente, aparecem dois personagens lá no templo. Era mais um casal levando um filho para ser apresentado. Dentre muitos casais naquele dia, esse chamou a atenção, não por nada que eles estavam vestindo, ou a não ser pelo que estavam carregando, mas era um bebê comum, como os outros bebês também, mas por alguma coisa que este bebê trazia dentro de si. Não um sentimento, mas uma missão. E aqui no capítulo 2, versículos 25 em diante, nós temos a história de Simeão e de Ana. São dois personagens interessantes. Dois idosos, dois velhinhos, que estavam no templo e eram especiais. Preste atenção no primeiro texto, 25 diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Simeão quer dizer ouvir. Interessante isso. Homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Bonito isso, né? Homem justo e piedoso, e o Espírito Santo estava sobre ele. No decorrer dos anos, enquanto a vida vai passando, isso é uma coisa que a gente deve pontuar bem. As experiências vão sendo acumuladas na vida das pessoas, e aqueles que aprendem com as experiências, com as histórias da vida, acumulam sabedoria. Aqui está a história de um homem sábio, se tornou justo. Justa é uma coisa que não é nem larga, nem apertada demais. Justo é aquilo que serve adequadamente, que tem um bom propósito, que cumpre o seu propósito. E aqui eu fico pensando, qual o propósito da vida de uma pessoa idosa? É ser sábia, não é? Espalhar a sua sabedoria, é fazer os outros melhores do que são por causa da vida vivida. Então isso aqui, eu vou até parar um pouquinho para conversar um pouco com você sobre isso. Participar ou estar com alguém que viveu tanto tempo e teve tantas experiências e partilhar ou receber instruções, orientações, histórias, ouvir histórias desta pessoa, contribuem tremendamente para a formação do nosso caráter. Uma família que despreza os idosos está perdendo a oportunidade de ensinar para os seus filhos, para os mais novos, lições preciosas. Lições de cuidado, lições para que possam ser vividas nas experiências mais diferentes, que serão passadas no futuro. Um idoso, o vovô, a vovó, o bisavô, a bisavó, podem contar histórias de coisas que vivenciaram, que ensinam lições profundas. Ensinadas estas lições com amor, com carinho e com paciência. Quem não entende que um idoso que tem um pouco mais de tempo, como a gente imagina, tem também muito carinho para contar uma história, compartilhar alguma coisa com os outros. Há dentro da mente de um idoso uma quantidade sem fim de oportunidades para crescermos. Simeão, um homem justo, piedoso, um homem que tinha algum tipo de relacionamento, diz a Bíblia, com Deus.
ele esperava a consolação de Israel. Eles eram uns daqueles homens e mulheres que sabiam e confiavam na promessa de Deus de que ele enviaria o Messias. São pessoas piedosas, assim, que confiam na palavra de Deus, que nós devemos buscar para nos ajudar na vida. Quando você tem alguém que passou por tantas experiências na vida e ainda tem a palavra de Deus no seu coração, palavra esta que norteou os seus passos, palavra esta que norteou as suas escolhas, boas escolhas, e que os animou diante dos erros e dos fracassos. Esta palavra no coração pode ajudar tremendamente as pessoas com quem este idoso, esta idosa, entraram em contato. Simeão estava ali no templo e viu um casal chegando com um bebezinho. Era mais um casal, mas o Espírito Santo revelou a ele, por causa dessa ligação que ele tinha com Deus, que ali estava um bebê diferente. Ali estava a consolação de Israel. Era um bebê. Ele não tinha crescido ainda, nem tinha libertado o povo. Ele entendia que a libertação não seria dos romanos, mas seria uma libertação espiritual. E ali, Simeão, olhando para aquele casal, olhando para aquela mulher, olhando para aquela criança, movido pelo Espírito Santo, tomou o menino Jesus nos seus braços. Jesus vem da raiz de Josué, o nome, e quer dizer Deus é salvação. Ali estava a salvação. Toda a esperança daquele homem, a confiança daquele homem em Deus, estava ali revelada. Ele estava aguardando a consolação de Israel. E diz que Simeão, verso 28, tomou-o nos seus braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. Estou liberto. Conheci o libertador. Podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra. E continua, porque os meus olhos já viram a salvação. Atente uma coisa aqui muito interessante. Durante muitos anos da sua vida, aqui não diz quantos anos este homem tinha, mas era um senhor idoso. Durante esses anos todos da vida, pela esperança, pela fé, ele via a salvação. Ele esperava a consolação de Israel. Mas nesse momento ele viu de fato. Ele tomou nos seus braços, mas não a viu ainda completada, mas já acreditou nela. Já a aceitou. Confiou plenamente de que ali nos braços de Maria estava a consolação, porque o Espírito disse, aí está. E ele disse, bom, não preciso nem ver agora o desfecho de tudo isso. Eu aceito. Aceito este menino como meu Salvador. E agora eu posso morrer em paz. Não preciso ver mais nada. Eu creio que ele não deve ter visto os últimos acontecimentos da vida de Jesus. Disse então para Maria algumas coisas que a deixou preocupada, mas disse a verdade. Ele iria trazer confusão, não é? Entre Israel, e trouxe confusão, no sentido das pessoas não entenderem muito bem o que significava ser o libertador, não dos romanos, mas do pecado. Agora entra em cena uma outra mulherzinha, que devia ter nessa altura de 103 a 106 anos, mais ou menos. Ficou casada há 7 anos, estava 84 anos viúva, na sequência da história. E Lucas se dirige a esta mulher, ou se refere a essa mulher, dizendo, no verso 36, havia uma profetisa chamada Ana. Ana, mulher virtuosa, gloriosa, graciosa, significa o seu nome. Diz que ela é da tribo de Asser, e avançada em dias, vivera com seu marido, e então expõe isso que eu já mencionei, mas uma mulher com mais de 100 anos, que também estava esperando a consolação de Israel. Que experiência desta mulher, não? Uma mulher que tinha confiança na palavra de Deus. Quantas histórias estavam gravadas na sua mente? Quantas horas de comunhão com Deus, e a Bíblia diz que ela vivia no templo. Ela tinha uma vida consagrada a Deus. A vida desta mulher é contada até hoje, tem relevância. Cada passo da sua vida nós não conhecemos, mas conhecemos esse momento. Agora, esse momento aqui não aconteceu por acaso. Tampouco o momento de Simeão não aconteceu por acaso. Foram anos e anos e anos de experiência com Deus, que marcou a felicidade da vida, deu o rumo, deu esperança. Tanto Simeão como Ana, que viram
a salvação, e a surpresa de Ana também foi essa. Ela conseguiu ver, estava tranquila agora. Ambos podiam morrer em paz, porque já tinham visto a salvação. Isso foi, na realidade, o resultado de muito tempo de experiência com Deus, de uma vida relevante. Que legado eles deixam para a gente? Nenhuma vida vale se não deixarmos um legado. Se você passar por aqui e não deixar nada, dinheiro, você não tem problema. Mas se você não deixar alguma coisa para aqueles que estão seguindo você, um exemplo, a história da sua vida que se esconde atrás da cruz de Cristo, que se esconde atrás de um bebê que cresceria e seria o libertador, eu acho que a vida não vale nada. Então, você que é idoso, como nós chamamos aqui, ou é jovem, não importa a sua idade, agora é hora de deixar o Senhor ser o libertador da sua vida. Permita que seus olhos vejam a salvação. Não importa em que nível da vida você esteja. Você está idoso e ainda não viu a salvação, não esperava a consolação de Israel, é hora de tomar a sua decisão e colocar o seu coração, tudo que você tem, tudo que você é, ali à disposição do Senhor e ficar em paz. Porque a pessoa livre é uma pessoa que vive em paz, completamente em paz. Este legado de Simeão e Ana devem ser também o nosso legado. Nós não vamos pegar o bebê no colo, mas vamos ter o Senhor em nosso coração. É isso que você quer? Vamos colocar no nosso coração? Ore comigo nesse momento. Pai querido, nós queremos abraçar não somente este bebê que nasceu para salvar, mas abraçar o Cristo da cruz, o Cristo da tumba vazia, da ressurreição e o Cristo que virá em breve, com milhões e milhões de anjos, para estabelecer finalmente o seu reino depois de um milênio. Nós queremos, Senhor, crer nisso e montar toda a nossa esperança sobre o Cristo, o Salvador, a consolação da vida, a consolação que nós estamos esperando, para confortar o nosso coração. Abençoa cada idoso, que eles tenham um propósito na vida, que tenham esperança para poder viver a cada dia e que essa esperança esteja fundamentada em Cristo Jesus, o nosso Salvador, no nome de quem te pedimos tudo e te agradecemos. Amém. Bom, encerramos aqui o nosso programa Fé para hoje, esperando que você tenha gostado e tenha refletido um pouquinho sobre a sua ação para com o idoso. Se você é idoso, a sua ação para com Cristo e para com os mais novos, a sua utilidade, a beleza da sua vida. Desfrute cada segundo da sua vida ao lado de Jesus. Espero você em nosso próximo encontro. Aqui estão os horários alternativos para você nos acompanhar. Programa Fé para hoje, sua nova atitude. Aguardo você lá. Um abraço.